Pausa de 2 segundos. Olha, existe um grande mistério bem no coração da nossa era. Já pararam para pensar por que a nossa sociedade funciona desse jeito? Porque tudo, do nosso trabalho ao governo, parece organizado como uma grande máquina, sempre em busca do jeito mais eficiente de fazer as coisas? Pois é, essa foi a pergunta que guiou todo o trabalho de um dos pais da sociologia, Max Weber. Para conseguir decifrar o presente, o Weber agiu como um verdadeiro detetive da história. A missão dele era encontrar as pistas, fossem elas culturais, religiosas, econômicas, que acabaram formando o mundo em que a gente vive hoje. Ele queria entender de onde veio essa lógica tão racional que parece governar as nossas vidas. E o interessante é que ele estava no lugar certo e na hora certa para fazer isso. Weber viveu bem no epicentro de todas essas transformações. Ele nasceu junto com a industrialização na Alemanha, viu de perto a formação de um Estado moderno unificado e presenciou a crise gigantesca da modernidade que foi a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, ele não estava só estudando a história de longe, ele estava vivendo a história que ele queria explicar. Bem, todo bom detetive precisa das suas ferramentas, não é? E para decifrar esse enigma da sociedade moderna, o Weber desenvolveu um kit de conceitos super precisos. São como lentes especiais que permitem que a gente enxergue as estruturas e os significados por trás do que acontece no dia a dia. A primeira ferramenta é como se fosse uma lupa, focada no comportamento humano. Para o Weber, o que a sociologia estuda de verdade é a ação social. E o ponto-chave aqui é o seguinte: uma ação só é social se ela tiver um sentido, um significado que leve em conta o que as outras pessoas podem fazer ou pensar. A questão não é só o que a gente faz, mas por que a gente faz pensando nos outros. Aqui, a gente tem uma segunda ferramenta fundamental. Pensem assim. Imaginem um detetive que cria o perfil de um criminoso perfeito para ajudar a encontrar os criminosos de verdade. Esse perfil é um tipo ideal. Ele não existe exatamente daquele jeito na realidade, mas serve como uma régua, um modelo para a gente medir e entender o mundo real. O Weber fez isso. Ele criou tipos ideais para a burocracia, para o capitalismo, para as formas de poder. E com essas ferramentas em mãos, ele começou a categorizar as nossas motivações. Basicamente, por que agimos? Ele encontrou 4 motivos principais. A nossa ação pode ser super calculada para atingir um objetivo, como um engenheiro projetando uma ponte. Ela também pode ser movida por uma pura convicção, como um ativista defendendo uma causa. Pode vir da emoção, do afeto, como um abraço, ou simplesmente do costume, porque sempre foi feito assim. E a grande sacada do Weber foi perceber que a modernidade é a vitória esmagadora do primeiro tipo, a ação racional que visa um resultado. E é nesse ponto que a investigação do Weber toma um rumo bem surpreendente. Onde ele encontrou a pista mais importante para a origem desse nosso mundo focado em eficiência e lucro? Olha, não foi de cara nas fábricas ou nos bancos. Foi na religião. Ele percebeu que a chave estava numa conexão muito profunda entre a mentalidade religiosa e o jeito como as pessoas lidavam com a economia. A tese mais famosa dele mostra isso de um jeito brilhante. A lógica é fascinante. Pensem comigo. Para alguns grupos protestantes, como os calvinistas, a salvação já estava decidida por Deus. Era algo predestinado. Isso criava uma angústia enorme. Será que eu sou um dos escolhidos? A resposta era buscada no trabalho. Ter sucesso na vida material através de uma vida super disciplinada, sem luxo, passou a ser visto como um sinal da graça de Deus. O lucro não era para ser gasto à toa, mas sim reinvestido. E assim, quase que sem querer, uma ética religiosa acabou criando uma máquina de acumular capital. E aqui tem um ponto que é crucial. A abordagem do Weber entra num diálogo bem crítico com a de outro gigante, Karl Marx. Para o Marx, a base econômica é que determina todo o resto, inclusive a cultura e a religião. Já para o Weber, essa é uma via de mão dupla. As ideias, as crenças, a cultura, tudo isso tem um poder imenso de moldar a economia e o próprio rumo da história. Essa descoberta sobre a religião era, na verdade, só uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O Weber percebeu que, por trás do capitalismo, do Estado moderno, da ciência, existia um processo gigantesco acontecendo. Um processo que define a nossa época, a racionalização. Mas o que é racionalização? É basicamente a tese de que a sociedade moderna vai, aos poucos, trocando as tradições, os valores, as emoções, por cálculo, eficiência e planejamento. Essa busca sem fim por organizar o mundo de um jeito lógico e previsível, como se tudo fosse um problema de engenharia que precisa ser resolvido. E qual é a invenção social que melhor representa essa lógica? A burocracia. Para o Weber, ela é o motor da vida moderna. Uma máquina social que, na teoria, é perfeitamente racional, precisa, impessoal e super eficiente.
Pensem nos grandes governos, nas grandes empresas, tudo funciona com base em regras claras, hierarquia e especialização de tarefas. É a razão na sua forma mais pura e organizada. Só que essa vitória da razão tem um preço. E é um preço bem alto. O Weber chamou isso de desencantamento do mundo. Conforme a ciência e a lógica vão explicando tudo, o mundo vai perdendo a sua magia, o seu mistério, aquele sentido sagrado. A floresta deixa de ser a casa de espíritos e vira uma fonte de recursos para a gente explorar. Essa é a grande consequência espiritual da nossa era. E assim, depois dessa longa investigação, o nosso detetive, o Weber, chega ao seu veredito final. Um veredito bem sóbrio que revela o grande paradoxo que existe bem no coração da nossa ideia de liberdade e de progresso. Essa citação dele resume perfeitamente a visão. A modernidade nos coloca dentro de uma lógica da qual é quase impossível escapar. O trem da racionalização continua andando e aquele mundo mágico, cheio de significados, ficou para trás. E é aqui que entra a famosa metáfora da gaiola de ferro. O sistema racional que a gente construiu para nos libertar da natureza e da tradição acabou se tornando uma nova prisão. Uma gaiola feita de regras, de burocracias, dessa busca sem fim por eficiência, que muitas vezes acaba sufocando a criatividade, a espontaneidade e o espírito humano. Então, a gente se pergunta, por que essa investigação de mais de um século atrás ainda importa tanto? É porque as ferramentas e as conclusões do detetive Weber nos ajudam a diagnosticar os nossos próprios dilemas, aqui e agora, no século XXI. O pensamento dele está em toda parte. A crítica à burocracia que não funciona é weberiana. A tentativa de entender por que líderes carismáticos aparecem e desafiam as regras parte das análises dele. Aquela sensação de estar preso em metas de desempenho, em algoritmos que medem tudo na nossa vida, isso é a própria experiência da gaiola de ferro. E a busca por um propósito, por um reencantamento do mundo, é o grande desafio que ele nos deixou. No fim das contas, essa talvez seja a imagem mais poderosa de todo o pensamento dele. Nós não somos simples produtos de forças econômicas. Nós somos os tecelões da nossa própria realidade. A cultura, os valores, as crenças, essa teia de significados é a matéria-prima da história. E, ao mesmo tempo, a nossa casa e também a nossa prisão. E assim, a análise do Weber nos deixa com essa pergunta fundamental. Ao construir um mundo que se queria perfeitamente irracional, o que foi que nós ganhamos e o que foi que ficou pelo caminho? É uma reflexão que com certeza continua.